Uma nova era na transmissão esportiva. Você vai ver todos os detalhes de como acompanhar sua equipe a partir de 2025. O que mudou na transmissão esportiva nos últimos anos? Esse assunto é o nosso último opinião de 2021. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. Show de bola! Olá, eu sou Jânio Araújo e você está no Opinião, esse o último de 2024. E o assunto de hoje será a transmissão esportiva. A gente vai trazer todos os detalhes de como é o novo modo de transmitir esportes, não só no Brasil como no mundo, inclusive aqui em Pesqueira. Mas antes, vamos trazer aqui uma imagem que traz um cronograma, uma cronologia da transmissão esportiva no Brasil. Essa imagem eu tirei do Wikipedia, que é a enciclopédia digital. No dia 20 de fevereiro de 1932 foi a primeira transmissão de um jogo de futebol no rádio brasileiro. O jogo em questão determinou este marco histórico para o rádio. Foi disputado entre as seleções do São Paulo e do Paraná no campo da Chácara da Floresta, no bairro de Ponte Grande, em São Paulo. Já no dia 18 de setembro de 1955, a primeira transmissão ao vivo pela TV. O clássico Santos 3, Palmeiras 1 na Vila Belmiro foi transmitido pela Record. Já no dia 3 de junho de 70, a primeira transmissão a cores de uma partida de futebol para todo o Brasil. Foi na Copa do Mundo do México, Brasil 4, Tchecoslováquia 1. Jogo transmitido pela Globo. Já no dia 19 de fevereiro de 1972, primeiro jogo de futebol televisionado em cores no país. Foi um empate entre 0-0 entre os Caxias e Grêmio. O jogo fez parte da programação da Festa da Uva da capital do Rio Grande do Sul. Aqui não diz a emissora que transmitiu. Já no dia 30 de junho de 2002, foi a primeira transmissão em HD, que foi a final da Copa do Mundo de 2002. O Brasil ganhou da Alemanha por 2-0. E em 25 de junho de 2010, a primeira transmissão em 3D de uma partida de futebol, empate de 100 gols, foi 0-0 entre Brasil e Portugal, também na Copa do Mundo, aí na fase de grupos. Bom, primeiro vamos analisar. A gente viu aí uma cronologia, né? Primeiro era a era do rádio. Todas as transmissões, inclusive a Copa do Mundo de 58 e de 62, onde o Brasil foi campeão, todo mundo escutava os jogos pelo rádio. Depois passava os tapes no cinema. E era até uma coisa complexa que eu estava pesquisando. Eles não filmavam o jogo inteiro, e sim pedaços do jogo. E aí, de repente, juntavam-se os pedaços. Tipo a gente faz aqui, a gente também faz pedaços, a edição. A gente não faz um vídeo completo. A gente faz as edições, depois junta os pedaços e aí para você aparece um programa só. Só que lá o narrador narrava na hora, como se fosse ao vivo lá no cinema. Coisa bem interessante. Mas vamos trazer aqui para o nosso mundo contemporâneo. Primeiro vamos começar. Quem assistia feito eu nos anos 80, anos 90, as transmissões que a gente acontecia eram durante a TV. Vamos tirar um pouquinho o rádio e vamos trazer a TV. A TV a gente viu os jogos em TV aberta. E isso aconteceu principalmente na Globo, Record, Manchete, a extinta Manchete, Bandeirantes, que era tido como canal do esporte, o próprio SBT chegou a transmitir, principalmente na década de 90, e a OM Brasil, que transmitiu a Libertadores, já extinto canal, também transmitiu nos anos 90. E aí, normalmente a gente via um jogo por rodada, inclusive a Globo sempre começou a adotar também o sistema de duas praças, mostrar um jogo para o Rio e para o Brasil, outro jogo para o estado de São Paulo. Inclusive eu me lembro que nos anos 80 eles faziam um sorteio para saber qual jogo ele transmitia para uma determinada praça. Uma moeda definia qual jogo seria transmitido. São coisas que aconteciam em outras transmissões. Isso começou a revolucionar em 1994.
Na realidade, eu falo em 1994 porque foi o ano de estreia do Sport TV. Mas esse canal já acontecia desde 1992 com outro nome. Se eu não me engano, era N Sports, alguma coisa desse tipo. Top Sports, alguma coisa desse tipo. Não vou lembrar e não vou pesquisar agora para não perder o raciocínio. Então começa a era da transmissão da TV paga no Brasil, que gera sucesso nos Estados Unidos e começa a vir primeiro com os canais Globosat. Começa a ter uma nova forma de assistir jogo, onde você já começa a ter mais jogos à disposição. Hoje, você tem praticamente todos os jogos do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, do Campeonato do seu time. Você assiste praticamente todos os jogos do seu time durante o ano. Inclusive, tem alguns jogos que são escondidos por questões contratuais, que a gente vai falar até um pouquinho daqui a pouco. Então, começa a evolução da TV por assinatura. E isso vem durando até os dias atuais. Porém, perdeu muita força, que é isso que a gente vai abordar a partir de agora. A gente ainda vai falar de rádio, viu? Não sai daí não, que a gente vai falar do rádio e a nossa paixão. Bom, e aí, por fim, por meados da década passada, né, da década de 10, começa a chegar o streaming, onde em 2015 tem a primeira transmissão ao vivo através do YouTube. O YouTube começou bem, é a maior plataforma de vídeos, né, que existe até hoje no mundo. Pertence ao Google, ao Gmail, e o YouTube antigamente limitava você a transmitir apenas 15 minutos. Hoje você faz transmissões ao vivo, inclusive de 24 horas, como existe alguns streams de 24 horas. Então, hoje começa a febre do streaming. E olha só que quando começou, muita gente duvidava, mas vai chegar o streaming e vai prestar, a internet da gente não presta. Começou com a própria evolução da banda larga, né, que é a internet de alta velocidade. Eu me lembro que a primeira internet que eu coloquei em casa lá no ano 2010, mais ou menos, era 150 kilobits. Quando se fala de velocidade, kilobits. 150 kilobits, não dava nem para você assistir e baixar um vídeo. Você baixar um vídeo simples ia durar praticamente o dia inteiro. Mas foi a primeira internet que eu coloquei. Depois de 2 meses, 3 meses, eu melhorei, que achei uma evolução. Coloquei uma internet de 1 mega. 1 mega. Desculpa, eu disse 150 quilos, foram 150 megas, viu? Tava falando megabits. Pronto, aí cheguei e coloquei 1 giga. 1 giga que já era uma revolução. Já dava para você assistir um vídeo sem travar e outra coisa. Aí depois, em 2016, eu coloquei uma internet de 5 gigas. Que já era considerado muito boa. Hoje, minha internet aqui, para resumir a história, ela é de 700 gigas. Que eu acho ideal, até por causa do número de aparelhos que a gente usa dentro da nossa residência. Então, eu acho ideal para fazer transmissão ao vivo, sem travar e outras situações. Então, eu hoje tenho uma internet de 700 gigas. Então, por causa dessa questão da banda larga das internets, foi que também começou a possibilidade de se utilizar o streaming. E hoje o streaming briga de igual para igual com a TV aberta e já superou a TV por assinatura. Inclusive, algumas TVs por assinaturas já estão aderindo ao streaming. Por exemplo, há pouco mais de um mês atrás, eu fiz uma troca que já devia ter feito há muito tempo, mas só agora que eu fiz. Eu tinha um ponto da Claro TV. Aqui não estou fazendo propaganda, mas é melhor para dizer que... Enquanto muita gente dominava o Sky Gato, né, como muita gente tem aqui em Pesqueira, na região, no próprio Brasil, né, eu ainda assinava a minha TV. E pagava um valor de R$208 por mês, viu, para ter 2 pontos, um no quarto e um na sala. E aí o que foi que eu fiz? Depois eu comecei a descobrir que existe o Claro TV Box. Minha TV aqui do quarto, essa que você está vendo aqui atrás, ela não é Smart. E com o Claro TV Box eu transformei ela numa Smart. E pago bem menos a mensalidade. E eu tenho os mesmos canais que eu tinha na TV por assinatura, até mais. Por exemplo, eu tenho o ESPN 6, o N Sports e também o Nosso Futebol, que não tinha na outra assinatura. Então veja a vantagem hoje do streaming. Eu posso gravar o programa, se eu não assistir,
ao vivo. Eu posso voltar, caso já tenha passado o programa. Então veja a vantagem do streaming em relação à TV por assinatura. A TV por assinatura, se você não tiver lá na hora, você perdeu. Ela é via satélite. A grande vantagem da TV por assinatura é de não precisar de internet para funcionar. Mas a questão da internet, do streaming, é bom por causa disso. Você pode programar, você pode assistir a hora que você quiser. Esse vídeo que eu estou gravando aqui, se você quiser assistir depois, você assiste. Se você tiver daqui a 5 anos e você quiser rever este vídeo aqui, você vai assistir. Qual é a desvantagem do streaming? É o delay. O que é o delay, pessoal? O delay é o atraso da transmissão. Então, se você pegar, por exemplo, eu ligar aqui na TV Asa Branca, numa TV, e ligar na TV Asa Branca do meu streaming, vai dar um intervalo de mais ou menos 1 minuto, que é muita coisa. Se eu botar no aplicativo da Globoplay, eu acredito que é menos delay. Mas normalmente o delay, numa média, é de 10 a 15 segundos, podendo chegar a 20. Por isso que alguns bares, hoje quase todos os bares é streaming, ninguém mais usa a TV por assinatura, proíbe a entrada de rádio, de celular, de qualquer comunicação. Hoje existem umas notificações, por alguns aplicativos. E aí, na hora, você recebe o gol, a bola lá está no meio de campo ainda. E tem alguém que sempre grita gol antes. Essa pessoa, normalmente, ela é expulsa do estabelecimento, para não perder a noção do gol. Eu mesmo, se a partida estiver passando na TV Asa Branca, que vem direto, eu assisto a TV Asa Branca. Justamente por causa dessa questão do delay. Mas isso se eu estiver assistindo com outras pessoas juntas, Se eu estiver assistindo sozinho aqui dentro de casa, eu assisto no streaming. Até porque a imagem do streaming é de alta qualidade. É uma high definition, no caso, alta definição. Eu agora queria falar do rádio. Porque o rádio, antes, a gente para fazer uma transmissão, e a gente teria que ter uma linha telefônica, chamada EP, e a gente tinha que fazer o pedido para instalar somente para aquele jogo. Depois do jogo tirava. Ela era boa porque era em tempo real. Não tinha delay, ou seja, na hora que você estava falando o acontecimento, chegava lá no seu rádio. Então, até por isso que uma transmissão de rádio chega mais rápido do que uma transmissão pela TV por assinatura e até mesmo, e muito menos, mais pelo streaming. Por causa disso, que normalmente as transmissões seriam EP. Só que chegou a era da internet. E aí o rádio, uma linha de EP não era barata. Então, você utiliza mais a situação do EP quando a transmissão é em casa. Quando a transmissão é fora, tanto faz. Você não está no campo com o rádio, então você escuta, você faz a transmissão lá no campo pela internet. E aí, o que é que aconteceu? Hoje a facilidade é maior para você transmitir, como eu dei esse exemplo aí. Porém, o que a gente está notando é que as rádios estão sumindo nas transmissões esportivas. Antigamente, quando tinha um jogo no Recife, por exemplo, tinha Rádio Jornal, Rádio Clube, Rádio Transamérica, um bocado de rádio. Hoje esse número é bem reduzido. E em alguns jogos está apenas a Rádio Jornal transmitindo. A Rádio Clube, felizmente, fechou as portas. Isso se dá muito à dificuldade hoje em busca de apoio financeiro. Uma coisa, quando chega para ajudar, ela também pode atrapalhar. A própria internet acaba atrapalhando nisso. Por exemplo, você organiza um conteúdo, você vai atrás do patrocinador, o patrocinador está utilizando a própria internet para fazer o marketing dele. Por exemplo, no Instagram. Você está lá direto no Instagram. Você tem uma página no Instagram e você está fazendo a propaganda da sua empresa ali no Instagram. Inclusive, você pode mudar várias vezes a sua propaganda durante o dia. E normalmente, quando você bota seu nome, é lógico que o alcance é maior. Num programa de TV, num programa de rádio, normalmente você usa um comercial para aquele mês inteiro. A não ser que o locutor chegue ali, veja uma promoção, por exemplo, aí, carne de sol está custando tanto em tal lugar. Mas a propaganda ela é fixa. Porque não tem como você estar mudando a propaganda direto. Já a empresa, ela contrata uma pessoa e todo dia ela está divulgando uma propaganda nova. Então isso acabou dificultando muito as transmissões hoje.
Hoje se investe melhor, até por isso, desculpa pessoal, até por isso que a gente não deu continuidade ao Pesqueira Esportes, porque estava muito difícil. Aqui a gente está com opinião você vê que não tem nenhum patrocinador. É um programa independente. Então o que a gente investe hoje mais para ter os patrocínios é quando há transmissões ao vivo. Que aí sim divulga muito mais a marca. Certo? Então houve essa questão dos rádios. Cobertura da Série A2, da Série A3, que era repleta de rádios fazendo cobertura. Hoje a gente sabe dos resultados pelas bancas de aposta. Que foi uma febre que tomou. Como eles têm que acompanhar todos os jogos, a gente acaba tendo as informações de como aconteceu os resultados dos jogos através das bancas de aposta. Então, tem esse saudosismo, né? Eu sou muito apaixonado por rádio. Comecei minha carreira no rádio. Se chama por rádio, eu balanço. Recebi uma proposta no ano passado. Infelizmente ficou inviável para mim, mas me balança a volta ao rádio. Então, deixa essa pena e vamos agora para o assunto final aqui do nosso Opinião. Bom, para finalizar, vamos dizer como é que vai ficar a transmissão a partir de 2025, né? Antigamente no Campeonato Brasileiro, você fazia uma assinatura do Premier e você tinha direito aos 380 jogos. Não só o Campeonato Brasileiro, como você tinha o Campeonato Carioca por completo, pelo menos os jogos dos grandes, o Campeonato Paulista por completo, Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, Campeonato Pernambucano, Catarinense, Paranaense, etc. A bronca começou no próprio Paraná, no próprio estadual, onde Atlético Paranaense e Coritiba se recusaram a assinar contrato com o Premier, com o Grupo Globo. No caso, isso lá na década passada. E aí eles acabaram transmitindo o clássico através do YouTube, por streaming, de graça. Foi uma transmissão de graça. E hoje existem também esses dois tipos de transmissão que daqui a pouco eu vou falar. Mas aí aconteceu o seguinte. Hoje o Premier transmite apenas o Campeonato Pernambucano. Aliás, o Campeonato Gaúcho, Pernambucano não. O Campeonato Pernambucano, daqui a pouco a gente vai até falar que aí você pode acompanhar ele totalmente de graça. Campeonato Gaúcho e Campeonato Mineiro. E chegando agora novamente no Campeonato Carioca, mas sem ter exclusividade. E no Campeonato Brasileiro vai acontecer uma divisão, onde 9 equipes fecharam com a Libra e 11 equipes fecharam com a Forte União. Com a Libra está o Grupo Globo. Então, o Grupo Globo tem o TV Globo, Sport TV e Premier. Quando esses times forem mandantes, aí está o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, outros times. Eu não estou com a lista deles aqui, então não vou arriscar. Isso são os que eu conheço de cabeça. Então, quando eles jogarem comando de jogo, por exemplo, Flamengo e Botafogo. Botafogo pertence à Forte União. A Globo pode transmitir, Sport TV pode transmitir, Premier pode transmitir. Já quando for Botafogo e Flamengo, quem pode transmitir é a Record, que vai transmitir o mesmo jogo da Cazé TV no YouTube, e também a Prime Video, que é com Galvão Bueno. Ainda não está definido quem vai fazer o pay-per-view da Liga Forte União. E com isso corre risco de alguns jogos não passar em canto nenhum. Por causa dessa situação. Eu não vejo não passar um jogo do Flamengo ou do Corinthians em alguma das plataformas. Mas vai ter jogos, por exemplo, o Mirassol e Ceará da vida, que pode não causar interesse de nenhuma emissora transmitir. Isso se não tiver um pay-per-view. O Premier nem garantiu que vai transmitir ainda. Porque como a Globo passa um jogo, o Sport TV vai passar 2 jogos por rodada, então vai sobrar de 1 a 2 jogos para ficar exclusivo no Premier. Então, isso aí ainda falta uma definição quando a Forte União definir o seu pay-per-view. Se é que vai definir. No Campeonato Pernambucano, para você acompanha de graça. Porque vai ter a Globo transmitindo normalmente o clássico da rodada, um jogo no sábado, às 16h30. Quando a rodada for no meio de semana, não tem transmissão da Globo. Aí quando o jogo for de um time grande contra um intermediário, aquele que não passa na Globo, você vai assistir no YouTube pelo GOAT. E aquele jogo entre os times do interior, os times intermediários, como você queira falar, serão transmitidos pela TV FPF, que é a TV da Federação Pernambucana de Futebol, também no YouTube. Existem 2 tipos de TVs, né, para você acompanhar. Existe a TV paga,
e existe a TV aberta. Na TV aberta, tanto existe na TV linear, que é aquela TV onde tem uma programação definida, como os canais abertos, tipo TV Globo, Record e SBT, que transmite futebol, a Liga dos Campeões e a Copa Sul-Americana, por exemplo, é no SBT. E existem os canais de streaming aberto, como a Cazé TV, por exemplo, que transmite sempre de graça no YouTube, o canal GOT também. Já existem os streams pagos, tipo o DAZN, apesar de que a Copa do Mundo de Futebol ela vai ter que transmitir gratuitamente, já que foi o acordo que ela fez com a FIFA, Copa do Mundo de Clubes. Tem também o próprio Nosso Futebol, que tem um pay-per-view para transmitir a Copa do Nordeste. E tem também já falei o DAZN, já falei o Nosso Futebol. Tem a Prime Video, tem a Star+, que é a chamada Star Plus, tem o Max, que transmite a Liga dos Campeões. Então todos esses aí você tem que pagar uma mensalidade para transmitir. Assim como existe a TV por assinatura, que está quase acabando. Por isso que a gente nem entrou aqui no aspecto da TV por assinatura. Ela só não acabou ainda porque ainda tem cliente. Mas a partir do momento que os clientes for minguando, não se está se fazendo mais promoção para pegar esses clientes. Ou seja, vai estar todo mundo migrando para o sistema de streaming. Inclusive, o canal Disney, né, vai tirar vários canais, vai deixar apenas a ESPN nos seus canais de TV por assinatura. Então, é isso que a gente está vendo, uma nova era no futebol. O ruim disso é que você antigamente só precisava assinar o Premier e hoje você vai ter que assinar, pelo menos para acompanhar o Campeonato Brasileiro. Você vai ter que assinar a Premier, no caso, com Globoplay, mais canais, mais Premier. É uma transmissão para você acompanhar a Globo, o Sport TV e também o Premier. No caso, fica em valor promocional, fica até baratinho. Mas aí você vai ter que assinar também a Prime Video para assistir os jogos que vai passar lá da Liga Forte União. E se ele contratar um pay-per-view, você vai ter que contratar um outro streaming. Então veja só que você, na realidade, às vezes dá até mais barato do que você assinava o Premier. O Premier chegou a custar R$109 por mês, pessoal. E se você juntar os streams, não vai dar isso. Entendeu? Inclusive tem canais que fazem promoção de você pegar um pacote com vários. Existe a própria assinatura pirata, que isso aí a gente não pode escapar da realidade. Existem aplicativos que cobram R$13 para transmitir tudo que é futebol que passa na TV. Só que esses aplicativos, qual é a questão? Os celulares ele tem loja, então você pode baixar qualquer aplicativo. E nem toda TV por assinatura, nem toda Smart TV tem loja. Ou seja, você não tem como baixar os aplicativos diretamente na sua TV. Isso tem que passar por uma atualização. Por exemplo, aqui tem 3 Smart aqui agora e nenhuma delas tem loja para baixar na hora que eu quiser um aplicativo. Então, por exemplo, nenhuma das 3 tem DAZN. Não sei nem como é que eu vou assistir um Mundial. Talvez eu tenha que botar o computador aclopado a uma, caso a transmissão fique somente no DAZN, né? Coisa que eu acredito que não vai ficar. Acho que a Globo vai adquirir uma sublicença para passar pelo menos os jogos dos times brasileiros, os principais jogos da competição. Bom, espero que vocês tenham compreendido. O nosso vídeo ficou um pouquinho longo, mas para a gente explicar tudo dessa nova era da transmissão esportiva. Nos encontraremos agora em 2025. Tem o Campeonato Pernambucano, tem a Copa do Nordeste e tem muito assunto para a gente debater aqui no nosso Opinião. Feliz Natal, feliz Ano Novo a todos, fiquem todos com Deus.